Fala, meu querido aluno, pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Geometria Analítica. E, turma, nós vamos continuar os estudos sobre equação geral da reta, beleza? Já separa um papel, já separa uma caneta, porque tem muita coisa, turma, que a gente vai anotar de novo, então essa teoria a gente vai construir juntos, tá bom? Mas antes disso, turma, segue lá no Instagram, tá aqui embaixo, ó, @professor Ian Ribeiro, manda sua mensagem, tire sua dúvida. Vamos aprender matemática juntos, beleza? Pessoal, olha só. Vamos continuar aqui. E lembra, turma, que na aula anterior nós chegamos nessa situação aqui. Foi ou não foi? Foi. Turma, lembra que essas duas constantes, elas recebem um nome, tá? E o que eu falei, ó? Isso aqui era chamado de coeficiente angular. E lembra que a gente chamou isso daqui de coeficiente linear. É claro, turma, que eu anotei também na aula passada que essa parte de angular ela pode ser chamada de declividade, ela pode ser chamada de taxa de variação. Tranquilo? Lembra que a gente colocou duas retas onde você passou a ter a percepção gráfica dela? Então, quando inseridas no plano cartesiano e associadas a valores de x e y, consequentemente, você percebe que ela tinha uma maneira crescente, uma maneira decrescente e assim sucessivamente, porque ela formava uma reta contida no plano cartesiano, tá bom? Turma, nessa aula nós vamos fazer os estudos de cada coeficiente. Então, o primeiro coeficiente que você irá aprender mais sobre é, consequentemente, o coeficiente linear. E lembra que nesse coeficiente linear, a gente associou a qual letra? A letra n, tá bom? O n, coeficiente linear. Turma, muito simples. Porque o que significa o coeficiente linear? É isso aqui, ó. É o valor de y quando o x for igual a zero. Ué, Ian, como assim? Turma, olha de maneira genérica. A nossa equação reduzida não é mx mais n? Turma, se eu chego nisso aqui e falo assim, ó, fulano, o que ocorre quando o x for igual a zero? Aí você vem nessa reta aqui e coloca o zero. Então, vai ficar ó, m0 mais n. Essa parcela, ela se torna o quê? Nula, porque uma constante multiplicada por zero é zero. Logo, o y não foi igual a n? Foi. Então, toda vez, turma, que você precisar encontrar o coeficiente angular, ou coeficiente linear, é você olhar o valor de n, porque automaticamente o x ali vale zero, é uma percepção também visual. Só que o que eu quero que você enxergue, turma? Isso aqui, aplicado no plano cartesiano, tem um significado também, tá? Porque quando eu chego para você e eu coloco isso aqui, ó, lembra que a gente fez essa reta? Ó, y igual a 2x mais 1. Foi ou não foi? Foi. E aí agora, o que eu estou querendo só perceber? O linear. Então, eu quero x igual a zero. Se o meu x é igual a zero, lembra que o y vai retornar 1, porque eu pego essa reta e no lugar do x eu coloquei zero. Só que quando você chama o plano cartesiano, olha isso daqui, ó. Você vai chamar o plano cartesiano. Chamou, pronto. X e y, beleza? Turminha, olha esse par ordenado. Vou chamar de ponto P.
0 e 1. Esse para-ordenado 0 e 1, o x vale 0, eu não andei nem para a direita nem para a esquerda. Agora, quando o y ele vale 1, eu andei para cima. Não foi exatamente aqui o ponto P? Foi. Existe uma implicação. Turma, você pode entender também isso aqui, ó, que o coeficiente linear é a interseção entre a reta, é a interseção entre a reta e o eixo y. Ah, Ian, então se eu pego, por exemplo, y é igual a menos 50x menos 5, isso aqui é onde toca o eixo y. Exatamente. Se você pega esse exemplo B e joga no plano cartesiano, lá no menos 5, a sua reta vai passar ali. A sua reta vai passar ali. Beleza? Porque aqui se torna o valor de x igual a 0, y igual a menos 5. Ponto. Não tem muito segredo, é algo simples e intuitivo. Beleza? Aí a gente vai para a nossa outra constante. E, turma, vou te falar, extremamente importante. E eu estou falando sobre o coeficiente angular da reta. Coeficiente angular da minha reta. Quem é o coeficiente angular da reta? Turma, é o valor de m, tá bom? Lembra que a gente falou declividade ou taxa de variação? Turma, na verdade, o primeiro ponto importante que a gente precisa enxergar é esse aqui, ó. O m, ele determina a inclinação da reta. Ele determina a inclinação da reta. Vamos perceber o porquê e vamos chegar em uma conclusão. De todo modo, a gente vai partir sempre de onde? Sempre do plano cartesiano, tá? Então, eu vou jogar o nosso plano aqui e atribuir os eixos. Turminha, nesse mesmo plano cartesiano, eu vou colocar uma reta que passa, por exemplo, pela origem. Só que assim, poderia ser, turma, a reta que for, tá? A percepção, ela é a mesma. Quando eu falo em inclinação, você precisa lembrar, turma, que tem a ver com o ângulo. Ponto. Só que esse ângulo é em relação ao x. Olha a nossa reta no plano cartesiano. Turma, percebe que irá existir um ângulo de inclinação entre a reta e entre o x. Viu que eu marquei, preencheu e pronto. Esse ângulo, turma, eu vou chamar de θ. Não tem problema. O que a gente vai perceber a partir de agora? Ó, vou marcar para você aqui
dois pontos. Eu vou chamar esse de xb e eu vou chamar aqui de yb. E turma, eu vou pegar aqui, e aqui eu vou pegar como xa, e aqui eu vou pegar como ya. O que eu quero que você perceba? Tá vendo que a partir do momento em que eu marco esses dois pontos, eu fechei um triângulo aqui, não fechei? Fechei. Qual triângulo é esse? É um triângulo retângulo, porque eu tenho aqui a formação de um ângulo de 90 graus, ó. Olha as projeções que a gente está fazendo. Então, beleza. Turma, quanto que vale essa medida aqui? Se você perceber, eu estou indo do YA para o YB. Eu não estou falando sobre a variação em relação ao Y, YB menos YA, estou. Quando você pega essa distância aqui, você percebe que a gente está fazendo também uma variação, ó, xb menos o xa. É um delta, basicamente, aquilo que vocês já aprenderam em física, tá? Um final menos um inicial. Só que a gente vai perceber assim, ó, eu não estou trabalhando com o ângulo, eu estou em um triângulo retângulo, então a inclinação desse ângulo, dessa reta, ela pode ser dada por tangente de θ. Ué, como assim? Tangente não é o cateto oposto ao ângulo dividido por cateto adjacente? É também. Só que, turma, quando eu falo cateto oposto e cateto adjacente, é sempre em relação ao ângulo que eu quero trabalhar. Então, como o meu ângulo θ está ali marcado de azul, isso aqui é o cateto oposto. Então, ó, tangente de θ é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que eu entendo que o oposto é a variação em y. Por isso que eu estou marcando YB menos o YA. Beleza? Deixa eu fazer aqui mais bonitinho. Quem que é o adjacente? É a variação em x. XB menos o XA. Só que, incrivelmente, turma, essa razão aqui, porque a gente viu que essa divisão é exatamente a tangente do ângulo, essa divisão de YB menos o YA, XB menos o XA, eu posso afirmar que é o M. Vamos finalizar uma parte aqui no seguinte aspecto, ó. Então, toda vez, turma, que você precisar calcular o valor de M, você tem duas formas. Claro que você pode fazer uma substituição e tudo mais, mas de maneira isolada, se você tiver o ângulo de inclinação, você pode calcular a tangente desse ângulo direto. Então, se a questão chegar lá para você e falar, fulano, a inclinação da reta com o eixo x é 30 graus. Qual é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. E eu sei que o m passa a ser raiz de 3 sobre 3. Tá? Só que se você tiver dois pontos, porque a sacada é com dois pontos, você determina a inclinação da reta, é só você fazer YB menos o YA dividido por XB menos o XA. Ponto. Isso aqui é o nosso coeficiente angular. É a nossa declividade, é a nossa taxa de variação. Tá bom? Detalhe, registra também, turma, para você jamais esquecer isso daqui, ó. Esses valores são valores de coordenadas, tá? Então, tanto o B quanto A, o Y, etc., etc., nós temos aqui, ó,
coordenadas. Tranquilo? Ponto. Lembra que na prática, turma, a gente fez um exemplo e você pode registrar para você comprovar. Ó. A gente não chegou nisso daqui, 2x mais 1. Lembra que quando você pega 2x mais 1, a gente colocou uma tabelinha de valores, não colocou? Colocou. Lembra que a gente pegou o 0, o 1, o 2. Se o seu x ele vale 0, o y retornou 1. Se o seu x ele valia 1, o seu y retornou quanto? 3. Se o seu x ele foi 2, o seu y retornou 5. Mas isso aqui é porque a gente associou. Agora, vamos pensar no contrário. Se você tivesse um gráfico e a partir do gráfico você tivesse fornecido esses valores aqui, o gráfico tivesse colocado para você lá o ponto A, o ponto B e o ponto C, e pediu para você encontrar a minha reta que faz parte daquele movimento, aí a gente vai pensar, peraí, se eu tenho 2 pontos, eu determino o coeficiente angular. Eu vou selecionar disso daqui, turma, para nós, eu vou selecionar esse ponto A, que é o 1 e o 3, e eu vou selecionar também o ponto B, que é o 2 e o 5, beleza? Lembra que aqui, ó, a gente vai colocar como que XA, YA, e aqui eu vou colocar como XB, YB, tá bom? Lembra que o M não foi YB menos o YA dividido por XB menos o XA? Olha que interessante, turma. Pega esses valores aqui e substitui aqui agora. 5 menos 3 dividido por 2 menos 1. 5 menos 3, 2. 2 menos 1, 1. M igual a 2. Não foi, turma, exatamente o mesmo M que a gente tinha aqui? Foi. Quando você tem um gráfico, como que você faz para encontrar esse valor aqui? Ó? A maneira mais prática que existe é você observar o gráfico e perceber o quê? Poxa, peraí. Onde a reta toca em Y. Onde a reta tocar em Y, ou seja, x0, o valor ali encontrado é o próprio n, é o próprio coeficiente linear. E aí, pela nossa tabelinha, isso aqui fornece para você o coeficiente linear, tá bom? Turma, para finalizarmos essa aula, o que acontece? Ó? Dependendo da referência que você pegue, você vai encontrar algo desse tipo. Por exemplo, eu vou considerar, turma, um ponto A, e esse ponto A, ele é conhecido, tá? Eu vou falar que ele é um x0 e um y0. Tranquilo. Eu vou considerar aqui, ó, um ponto genérico, x e y. Lembra que aquele y igual a mx mais n é o x e y que a gente tem de maneira genérica. Turma, a partir da razão do coeficiente angular, a gente consegue também chegar na equação da reta, tendo esse formato aqui. Ó. Lembra que a gente trabalhava dessa forma? Δy dividido por um Δx? Aí eu vou colocar ó, m igual. Não era um menos o outro, um menos o outro? Então, ó, y menos o y0 dividido por x menos o x0. Ô, turma, como eu tenho uma igualdade aqui, eu posso passar esse x menos o x0 multiplicando o m. Como que vai ficar?
y menos o y0 é igual a m que multiplica x menos o x0. A gente costuma falar assim, ó, ioiô é igual a mi, xô, xô. Ioiô, ó, ioiô é igual a mi, xô, xô. Tá bom? É uma outra forma que você pode associar. E de todo modo, turminha, isso aqui que a gente acabou de anotar, vou aproveitar aqui, ó. Isso aqui é a própria equação da reta, tá? E aí a gente aplicou ioiô é igual a mi, xoxô. Lembrando que isso e isso é uma coordenada conhecida. Porque a questão ela tem que te falar pelo menos um ponto que de fato tá ali dentro. Tranquilo para você começar a construir toda essa teoria. Pessoal, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fique com Deus e fui!